E para falar sobre esta polêmica em relação à exploração da margem equatorial, recebo aqui no estúdio Jean Paul Prats, ex-presidente da Petrobras. Jean, obrigado por o senhor estar aqui com a gente, senador. A margem equatorial sai ou não sai? O senhor está otimista com esta nova frente que a Petrobras tanto deseja explorar? Não, é que sai sim, porque você viu a declaração do presidente, ela meio que resume, não a outra, essa agora, resume um pouco a situação, né? Nós estamos num mundo que ainda não pode prescindir do petróleo. Então é um recurso, a transição energética, como eu várias vezes afirmei, inclusive no comando da Petrobras, ela não é uma ruptura energética, ela é uma transição. Portanto, fontes vão se reduzindo, outras fontes vão entrando, mas isso não se dá de uma hora para outra. Isso não dá numa década, não dá em 15 anos, não dá em 20 anos. A transição energética que nós estamos começando a trilhar, de 10 anos para cá, vai terminar em 30, 40 anos. É uma transição energética da humanidade. O mercado de petróleo é um mercado global, inteiro. Quem não produzir ou desacelerar a produção artificialmente, eventualmente perder oportunidades, vai ficar para trás no próprio mercado do petróleo. Então, quando o presidente diz outros países vão enriquecer, outros países vão produzir, não é uma corrida desenfreada, também não é uma coisa também de autorizar qualquer prospecção em qualquer lugar, não é uma coisa de alongar o perfil, alongar a curva de produção do petróleo. Ao contrário, o que está se tentando fazer é justamente todas as empresas de petróleo, de uma forma ou outra, estão participando de alternativas, inclusive em combustíveis líquidos, em biocombustíveis, mas é uma coisa que é necessário ainda fazer, porque se você não produzir aqui, alguém vai produzir, porque nós ainda vamos continuar consumindo petróleo, como sociedade brasileira. Então, o debate que se coloca aqui não é tanto se criar uma crise política em cima de uma declaração, eventualmente, que o presidente tenha feito, que inclusive tem uma ressalva, que é quando ele diz, parece que o órgão atua contra o governo. Parece que faltou um complemento na frase, que seria, não é assim, o órgão atua pelo Estado brasileiro. O presidente ficou na metade da frase, infelizmente acabou dando-se essa interpretação de que ele estaria disposto a atropelar. Quando o personagem político Lula, o personagem histórico, o presidente Lula, é absolutamente o contrário disso. Toda a trajetória, todo o processo de construção da esquerda brasileira, por que não dizer, se aproxima muito mais dos temas ambientais do que o outro lado. Então, assim, não há sentido que o presidente possa ser comparado a qualquer declaração no sentido de atropelar a autoridade ambiental. Talvez mal assessorado, talvez aquecido pelo debate político, reforma ministerial, ministros querendo aparecer, colocando, por exemplo, ajudando a fomentar frases de efeito, tenha levado a isso. Não é a primeira vez que isso acontece, Naka? O que acontece é que, no caso do IBAMA, ele tem o dever de fazer o trabalho dele, que é fazer o papel da sociedade brasileira, que quando um empreendimento desse pede licença, ele não é uma licença burocrática, é como se estivesse pedindo para nós, sociedade brasileira, licença para colocar um projeto, um empreendimento com alto potencial de impacto ambiental. Licença ambiental chama licença por isso. É como se a sociedade estivesse dando licença. E quem faz esse papel em nome da sociedade brasileira, pela estrutura legal e constitucional brasileira, é o IBAMA. Isso se refere à técnica, à análise técnica ambiental daquela locação, naquela forma, perfurando aquilo com as atividades permitidas, com as mitigações e todos os efeitos e condicionantes, etc., que o IBAMA possa colocar. A Petrobras, até pelo menos até onde eu conheço, onde eu conheci, estava cumprindo tudo, e está, tenho certeza, porque ninguém regrediu nesse ponto, está cumprindo todas essas condicionantes. A única coisa que me parece faltar ainda foi aquela exigência, que essa é uma questão de tempo mesmo, de construção, de uma nova base de atendimento à despetrolização de aves ou de fauna em geral, em caso de acidente. Coisa que, aliás, para mim, é antecipar demais as questões, porque trata-se de um poço exploratório, mas mesmo assim a Petrobras se dispôs a fazer outra base, já tinha feito uma em Belém. À época do governo Bolsonaro houve uma exigência ao contrário, se não me engano, partiu do próprio IBAMA, que tolerou ou aceitou que, para incluir o Pará no jogo político da época, se colocasse esse centro em Belém do Pará. Portanto, distante da área de locação, como se diz, quase 600 quilômetros
da alocação, que é lá mar adentro, no Amapá, águas profundas. O IBAMA, depois da virada de governo, entendeu que isso estava longe demais e que essa estação de acudimento, esse hospital, digamos assim, entre aspas, de fauna para atendimento de aves ou peixes e tal, resgatados em caso de acidente, deveria ficar mais próximo da área de operação. Isso tem um tempo para construir. Isso é uma construção complexa, uma construção que, no caso da Petrobras, está sendo de altíssimo nível e vai estar duplicada, veja. Outra coisa, uma vez eu conversei isso com o presidente Lula e disse a ele, olha, nós já temos, Petrobras na época, né, mais estrutura para atender um poço exploratório que não vai produzir petróleo, vai apenas achar ou não petróleo, e é o primeiro de 4, do que toda a estrutura de acudimento, de resgate, de prevenção de acidentes da Bacia de Campos, que está na frente da Praia de Ipanema de Copacabana. Então, assim, é um exagero? Eu estou ao falar isso, estamos acusando de algum exagero? Não. Como é Foz do Amazonas, e o mapa geológico brasileiro lá dos anos 40 teve a infelicidade de colocar esse nome, não dá para mudar o nome da bacia, é Foz do Amazonas mesmo, mas é Amapá, Águas Profundas, o setor. Tentando, né? Tem presidente senão a gente vai... E como se isso adiantasse, né? Outro dia veio um dizendo que vocês deviam mudar o nome da margem equatorial porque parece que é uma praia. E deviam mudar de Foz do Amazonas para outra coisa porque é lá no fundo. Como se isso adiantasse alguma coisa. Eu era contra, dizia, não, o mapa geológico foi definido pelos geólogos tradicionais do Brasil e colocaram esse nome lá. O que nós temos que fazer é esclarecer à sociedade que Foz do Amazonas é o nome de uma bacia sedimentar que se estende 700 quilômetros para dentro do mar. E que aquela área onde estava a sonda, que a gente tirou e voltará certamente, é uma área de mar azul, não pega nem a pluma do rio, nem a saída do rio. Então, e outra coisa, correntes que levam para fora e não para dentro. Então, várias outras circunstâncias que já foram analisadas pelo IBAMA, já tem todo um processo de análise especificamente do poço. Falta sim, e a ministra Marina tem razão, mas a AGU e o processo em si analisado dispensou isso. Falta esse estudo regional aberto de tudo que envolve, não só petróleo, mas outras atividades ali naquela abertura do rio e toda a sua área de influência. Mas para esse poço, como ele é exploratório, houve essa dispensa. Há que se contratar esse estudo também em paralelo. Isso cabe ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério do Meio Ambiente em conjunto. Isso está devendo ainda. Mas tudo mais está prontíssimo para a permissão para que a sonda volte, e aí, de novo, alguém deve ter dito ao presidente, eu vi algum comentário em jornal, ele deve ter lido, que o IBAMA estava criando novas fases de aprovação para a licença. Portanto, a expressão lenga-lenga se referiria a isso. Agora não sei o que, mais outra coisa. Não é assim. Vamos fazer justiça. Existe um processo que é desta forma. Antes de dar a licença, ainda falta uma etapa. A chamada APO, que é a avaliação pré-operacional, que é o simuladão de operação, que nós fizemos na praia de Fortim, no Ceará, quando tiramos a licença de lá, a sonda de lá, e fomos fazer os 2 furos da bacia Potiguar de Ceará, onde a gente encontrou óleo pela primeira vez na margem equatorial, águas profundas, isso ano passado. Antes de furar, foi feito um APO, que é um simuladão que envolve 70 embarcações, 4 aviões, faz-se resgate de fauna, coloca-se animais, resgata-se peixe-boi, golfinho, etc. e tal. Toda a comunidade de pesca, as comunidades litorâneas se envolvem, tem gente na sede, mais de 1.000 pessoas envolvidas nesse processo. Isso ainda vai ter que ser feito lá antes da licença. Talvez ele ouvindo isso, né, mal assessorado, tenha concluído, mas agora estão criando mais uma dificuldade. Não é o processo. Senador, hoje a gente teve um anúncio feito na Casa Branca de tarifas recíprocas e um desses assuntos mencionados ali trata do setor de energia, setor que o senhor acompanha há muito tempo. O presidente Trump mencionou o etanol do Brasil como sendo um exemplo de tratamento tarifário distinto. Países cobram muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos de outros países. Caso o etanol brasileiro seja sobretaxado nos Estados Unidos, como isso pode mudar a dinâmica do setor de energia aqui no Brasil? Ou o senhor acha que a gente não teria implicações, isso viraria açúcar, enfim? Naka, eu tenho uma visão que não é crítica absolutamente, é ponderada sobre a questão de como contrabalancear nossa matriz energética
e a nossa produção de recursos naturais e energéticos. Quando a gente coloca todos os ovos numa cesta, digamos que se a gente tem milhares de recursos naturais e fontes naturais disponíveis num país como o Brasil, grande como esse, e coloca todos os ovos numa cesta, eventualmente de um biocombustível, você corre alguns riscos. Não é o caso de agora, mas poderia ser o caso caso a nossa agenda, por exemplo, para a COP30, etc., se restringisse a dizer o país é o país do biocombustível. O país tem que ser o país da energia limpa, o país das fontes renováveis, o país que, até nos estertores da era do petróleo, pega as receitas vindas do petróleo e aplica na transição energética e na transformação ecológica, que é quando envolve também os hábitos de consumo e as formas de consumo. Por exemplo, tarifa de ônibus, tarifa de transporte público, reduzida em função da eletromobilidade. Isso é coisa que merece subsídio. E há outras coisas que estão sendo hoje subsidiadas nesse mundo de energia no Brasil que já não faz mais sentido, porque já deslancharam. Esta administração é uma administração ultra complexa, porque nós temos milhares de variáveis, não é só o etanol com a cana, não é só o biodiesel com o óleo de soja, não é só o milho do etanol de milho com a comida, não é só isso. O país tem conforto para plantar, o país tem conforto para ser o líder mundial de biocombustíveis, mas é preciso ter uma consciência. Biocombustíveis é combustível de transição. Isso é meio retumbante o que eu estou falando. Normalmente se fala isso do gás. Gás não é mais combustível de transição. Gás já é combustível para se substituir. O combustível de transição da década de agora para frente é o biocombustível. O futuro, inexoravelmente, goste ou não, é a eletrificação total da economia no mundo. E aí você vai dizer, mas tem os minerais críticos, não vão dar conta. Tudo isso a humanidade vai ter que dar conta. Mas a tendência realmente de 50, 60 anos para frente é a eletrificação geral dos transportes, dos processos industriais, dos consumos em geral. Então, biocombustível vai ter o seu tempo de glória 30, 40 anos. E a gente vai poder surfar muito bem e se a gente souber usar todo esse recurso para trazer indústria verde para os nossos territórios e para regiões, inclusive, que têm proximidade com os mercados consumidores principais, melhorar nossa logística, etc. e tal, e melhorar nosso potencial de produzir comida, porque comida é insubstituível, essa sim, né, nós teríamos feito certo. A questão tarifária é só mais um jogo de tabuleiro desses. Né? Os Estados Unidos e o Brasil são esses principais produtores de biocombustíveis a partir de matérias-primas que, eventualmente, se não agora, podem competir com comida. A Europa não tem esse problema, mas tem um problema muito maior, que é depender de outras fontes mais difíceis. Nuclear, às vezes o próprio carvão, gás natural de países conflituosos. Então, assim, é uma situação pior, porém, ela não vai para a COP, nenhum país europeu vai para a COP aplaudir biocombustível, porque eles acham realmente que, territorialmente para eles, geopoliticamente para eles, é tão ruim quanto o que eles já têm. Né? Agora, senador, desculpa de interromper, que o nosso tempo acabou. Em 30 segundos, o que Jean Paul Prats, o senhor volta para o setor privado? Não, eu estou na minha vida privada, sempre estive. Né? Não tenho, na política, eu fui senador 4 anos, faço política no meu dia a dia, nunca deixei de fazer, nem antes nem depois. Né? Tenho um centro de estratégias constituído desde 2010, para o qual eu voltei agora como presidente do Conselho, que é constituído de muitas empresas justamente de energia renováveis, biocombustíveis, e a gente faz esses vaticínios, justamente produz esses cenários de longo, médio prazo, circunstanciais, cenários localizados para aquela região do que eu estou chamando de Brasil equatorial, né, que não é a margem equatorial, mas com a parte terra também, que é Rio Grande do Norte até o Amapá. Então a gente tem se dedicado a isso. E tem trabalhado em alguns conselhos, tem recebido algumas propostas de conselhos de empresas dessa área. Então tem ficado nessa área e a política a gente vai ver. Política eu faço, como eu sempre digo, a partir de uma união partidária, uma orientação partidária. Se o partido que eu estou naquele momento, no caso o Partido dos Trabalhadores, me convoca para uma missão, eu estou lá e analisarei a missão do ponto de vista da vida pessoal. Mas se eu não estou convocado para nada, eu tenho que cuidar da minha vida, porque eu não sou por profissão político. Muito bem, se está no setor privado, então vai dar entrevista aqui no Money, porque a gente fala de negócio. Senador, obrigado pela presença. Obrigado, Naca. Obrigado mesmo. Boa estada aqui em São Paulo. Está chovendo muito, não foi o senhor que trouxe a chuva. Não, absolutamente. Mas... Até porque eu venho do Rio Grande do Norte, é bem difícil. Obrigado, boa noite, senador. Obrigado a vocês todos.